Pois é, pessoal, essa terrível tragédia que teve no Rio Grande do Sul, eu demorei de me manifestar até para não falar alguma coisa atrapalhado, sem ver o que estava acontecendo direito, sem pesquisar sobre o assunto. Apesar de que esse assunto sempre me interessou, a questão do meio ambiente, do clima. Se você ver minhas redes sociais, eu sempre postei sobre chuva, sobre o tempo, sempre. Isso é um dos ramos da astrologia que eu gosto de estudar, a astrologia agrícola, que estuda o clima, que estuda, afinal de contas, a astrologia tropical, que eu uso, e que a maioria dos astrólogos aqui no Brasil usa, ela se baseia nas estações do ano, na entrada do inverno, do verão, do outono, e a gente está sempre ligado no tempo. Quando a gente faz uma previsão anual, a gente sempre fala se vai ser um ano seco, se vai ser um ano frio. E como astrólogo a gente sabe que Saturno está em peixes, que é um signo de água. Então esse sofrimento pelas águas aí já estava anunciado aí no ano de Saturno dentro do signo de peixes. Ainda mais que antes dessa chuva lá no Rio Grande do Sul começou um ciclo pesado de Marte e Saturno dentro do signo de peixes. Então sempre chamou atenção também a conjunção de Urano com Júpiter, que eu fiz um vídeo, postei aqui no canal, que ia mexer nas bases do agro, nas tecnologias do agro. E quando eu falei em tecnologia do agro, não é só tecnologia para aumentar a produtividade, porque quando se fala no agro, só fala em tecnologia para aumentar a produtividade. É claro que a gente precisa comer, a gente precisa de alimento. Eu vi um vídeo do Lula falando de exportar arroz para baixar o preço do arroz, porque o nosso agro aqui ele manipula os preços. Quando tem uma produção grande, eles colocam nos celeiros, eles guardam para os preços não caírem. Enfim, com a produção mundial que a gente tem e o incentivo fiscal que esse povo tem, o feijão, o arroz, o leite era para ser muito mais barato. Mas, pelo contrário, as bancadas lá, as três bancadas do B, do boi, da bala e da Bíblia se unem para pressionar o governo para fazer, porque todos eles estão entrelaçados, né? Os que defendem a bancada da bala também defendem a da Bíblia e defendem a do boi, ou seja, é o agro que manda na economia brasileira. Então, quando a gente fala em tecnologia, não é só para aumentar a produtividade, mas como essa produção do agronegócio vai respeitar o meio ambiente. Eles estão levando em brincadeira. O leite, por exemplo, repetiu várias vezes essa semana dizendo: não, isso não é hora de achar culpado, isso não é hora de ninguém estar se atacando, isso é hora de se unir. Bom, nos pontos ele está certo, é hora de se unir. Foi uma catástrofe brutal, tem muita gente sofrendo, inclusive muita fake news que a extrema-direita tenta fazer porque não quer que o governo ajude. Eles sempre defenderam aquele papo de mais trabalho menos direito, menos Estado e mais iniciativa privada, e até numa catástrofe dessa eles usam esse artifício que é para atrapalhar o governo, que é para dizer que o povo está se virando sozinho, que é para dizer que o governo é ruim, enfim. A Daniela Lima, na Globo News, mostrou um gráfico lá, como é que eles atuam, todos os pilares que a extrema-direita usa para tentar atrapalhar o governo e para tentar lucrar com isso. Tem uma corrente poderosa aí por trás dessa extrema-direita que tenta atrapalhar o Brasil, não só politicamente, mas financeiramente, no clima. E a gente viu que as bancadas aí, essas três bancadas que eu falei, da Bíblia, da Bala e do Boi, tem vários projetos lá para aumentar o desmatamento e assim por diante. Mas por que usei essa do leite aí? Porque a matéria diz aí que o leite ele mudou todas as regras aí para dificultar o trabalho dos ambientalistas, o combate ao desmatamento. Ele foi especialmente no primeiro governo, nesse eu não sei direito, mas deve ter seguido na mesma linha. Ele finge ser ali um Mauricinho ali de centro, mas ele é de extrema direita. A gente vê, mesmo ele sendo gay e tal, e o bolsonarismo não gostando dele, das opções sexuais dele e tal, que não vem ao caso, mas o que eu quero dizer é que mesmo assim como a Jojo Todinho também, que veio da periferia, que é uma negra, que é uma pessoa acima do peso que o bolsonarismo não gosta, tá aí gritando e espalhando fake news nas redes sociais. Esse é o jeito de agir da extrema direita. Mas o que eu quero dizer, eles dizem que não é para apontar culpado. É momento de apontar culpado sim, porque depois que passar a catástrofe, que normalizarem as coisas, eles continuam tudo como antes, esquece tudo o que o povo está sofrendo aí e tocam pau a defender os barões do agronegócio, a defender os interesses financeiros deles
e querer continuar ignorando o negócio. Eu vejo aí essas federações do agronegócio todas contra o marco temporal, contra o ambientalismo e defendendo o agrotóxico, defendendo tudo, eles são uma ameaça ao meio ambiente brasileiro, porque é claro que a gente precisa de comer, precisa que o agro seja forte, precisa que o agro produza muito, que produza muito lucro para a balança comercial, mas a balança comercial e o agro não vai ser forte se tiverem catástrofes como essa daí para destruir tudo de uma vez. Se o clima piorar, o aquecimento global está aí. Inclusive, uma discussão desse próprio Leite com o jornalista da Globo, o jornalista desmascarando ele, o que foi que ele fez, o desmonte, né, do combate ao desmatamento. Ele desmontou tudo no Estado. E o Bolsonaro não precisa nem falar o quanto ele é negacionista, o quanto ele é obscurantista, o quanto ele perseguiu o IBAMA, o ICMBio. Ele trocou o presidente logo que entrou do IBAMA e do ICMBio para não atrapalhar o que ele queria. Tem aquela reunião patética do Salles dizendo para passar a boiada. E tudo que eles fazem é pelo agro e contra o meio ambiente. Sendo que uma coisa depende da outra, porque se não tiver chuva, o agro não produz. Se tiver chuva demais, o agro tem prejuízo. Se tiver aquecimento global, o agro vai para o espaço. Então, quando se fala em tecnologia do agro, é tecnologia não só para produzir, mas para produzir direito, para conservar o meio ambiente. Não importa se os Estados Unidos matou, é problema deles lá, se a Europa desmatou. É o nosso aqui, nossa riqueza aqui, que tem que ser preservado para servir de exemplo para o mundo. E a esquerda, apesar de muita coisa ser só gogó, eles não colocam em prática, mas pelo menos eles defendem. Já a extrema-direita não. É só o autoritarismo, a bancada da bala, do boi e da Bíblia. O interesse deles é esse. E o Lira, que é um traidor nacional, também se alia a esse povo todo lá e não deixa passar o que é importante para defender o meio ambiente, para defender os rios. Inclusive, por falar em meio ambiente, se fala muito em Cerrado, se fala muito em Amazonas, se fala muito em Pantanal e esquece a Caatinga. A Caatinga está sendo destruída. Eu vejo direto aqui passar caminhões e caminhões de madeira, todo mundo destruindo, não preserva nada, não preserva as nascentes dos rios. Eu quero saber o que é que o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, que até agora a Marina Silva tem deixado muito a desejar, tem muito papo e pouca ação, tem para fazer para preservação e recuperação da Caatinga, dos mananciais de Caatinga, dos rios aqui do semiárido, o que é que eles têm para salvar os rios aqui também. Porque agora está chovendo, mas quando é momento de seco, o rio seca, o rio corta, as barragens ficam com nível baixíssimo. E é isso que a gente quer saber. A Caatinga também, não é só o Cerrado, não é só o Pantanal, não é só a Amazônia ou a Mata Atlântica. A Caatinga também é importante. A Caatinga, no Nordeste, ela é gigantesca. Então, faz parte do clima e também está envolvido no aquecimento global. Não pode desmatar, derrubar a Caatinga inteira. Mas o que, para finalizar esse vídeo que já está grande, é momento sim de apontar os culpados. Quem são os deputados, os senadores, os governadores que trabalham contra o meio ambiente, que trabalham só pelo capitalismo selvagem, pelo agro selvagem, pelas invasões de terra, pelos grileiros de terra? A gente tem que saber. É nesses momentos que a gente tem que saber quem trabalha pelo Brasil, pelo bem do povo, e quem trabalha só pelo bolso, pelo lucro, pelo crescimento financeiro, pelo capitalismo e ignora o meio ambiente, ignora a natureza, ignora o que é sagrado. E tem muitos, e aqui eu volto, não é profetizando não, é análises do clima, do que está acontecendo no mundo, análises científicas de vários especialistas e também análises astrológicas. Se o meio ambiente não for preservado, não for respeitado como sagrado que é, vai ter catástrofes muito maiores. Essa do Rio Grande do Sul, infelizmente, esperávamos e esperamos que ficasse só nessa, como teve na Bahia, já teve no Amazonas, já teve no Espírito Santo, já teve em Minas, no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, mas vai ter em muitos outros lugares. Se o agro não e os poderosos capitalistas não investirem na preservação do meio ambiente, terá coisas muito piores a nosso caminho aí, no nosso destino. É terrível, assustador, mas a gente tem que rezar para que esse povo destruidor pare de destruir o meio ambiente, de destruir a natureza, porque sem ela a gente não vive, sem ela nós não somos nada. Sem a natureza que nos dá tudo de bom e que produz tudo